Pessoal, agora eu vou mostrar a obtenção dos diagramas de esforço solicitantes da mesma viga biapoiada em que eu já mostrei em um vídeo o cálculo de reações e em outro vídeo a obtenção desses mesmos diagramas pelo método das funções. Nesse vídeo eu vou obter esses mesmos diagramas pelo método das áreas. A viga é essa daqui, conforme indicado, né? Ela está articulada, né, em A e com apoio simples em B, sofrendo as duas forças inclinadas. Em outro vídeo eu mostrei como se calculam as reações, né, da estrutura e chegamos a essas reações de apoio, decompomos as forças inclinadas e trabalhamos com as suas componentes. Aqui, isso está em outro vídeo. Em outro vídeo eu mostrei como se obter os diagramas de esforços via método das funções. E agora eu vou indicar como se obtém o diagrama de esforços via método das áreas. O método das áreas ele é mais rápido que o das funções, mas a diferença é que nem sempre ele pode ser adotado. O método das funções é mais trabalhoso, mas ele é mais robusto em casos de cargas mais complexas, cargas distribuídas, triangulares, tal, que não estamos estudando aqui. Para casos de cargas pontuais como esse apenas, ou cargas pontuais e cargas distribuídas com taxa constante, o método das áreas ajuda e muito também. Então, vamos para a confecção dos diagramas pelo método das áreas, supondo, né, que já pelo outro vídeo as reações foram calculadas. As reações foram calculadas, estão aqui, eu desenho na estrutura, as cargas, né, as reações calculadas nos sentidos corretos, as cargas externas. Então a estrutura, as cargas externas da estrutura estão todas desenhadas aqui. A convenção de sinais para diagramas é essa convenção aqui, ó. Quando eu corto e olho para a esquerda, normal para a esquerda é positiva, cortante para cima é positiva, momento horário é positivo. Essa é a convenção de sinais para diagramas. Para obter os diagramas principalmente de normal e de cortante, nós fazemos cortes imaginários em cada um dos intervalos da estrutura e olhamos para um dos lados. Nesse caso nós temos 3 intervalos, corto, olho para a esquerda, eu vejo normal aqui no primeiro trecho de mais 4878, porque normal para a esquerda é positivo e não muda nesse primeiro intervalo. Então eu faço um gráfico de função constante 4878 nesse trecho. No segundo trecho que eu estou indicando aqui com o mouse, eu corto, olho para a esquerda, vai ser mais 4878 menos 1,414. Então a função dá um salto de 1,414 no início do intervalo, quando aparece essa força, e se torna 3,464. Reforçando que essas forças aqui, de 1,414 aqui, elas estão aplicadas totalmente nesse ponto. A seta só é um símbolo, né? Então 1/1000º de milímetro à direita desse ponto, você já tem as duas forças completas aplicadas aqui. Então, quando eu corto, olho para a esquerda, eu vejo mais 4878 de normal menos 1,414, que vira 3,464. E por fim, quando eu corto e olho para a esquerda aqui, eu vejo mais 4878 menos 1,414 menos 3,464, que resulta zero, o que indica que a força normal nesse último trecho é zero em todos os pontos. Não tem nem normal de tração, nem normal de compressão. Lembrando que normal positiva é tração e normal negativa é compressão. Isso indica que os pontos desse primeiro intervalo estão sendo tracionados com 4878, porque deu mais aqui o sinal. Esses do segundo intervalo, 3464 em tração. E os do terceiro intervalo não estão sofrendo força de normal nem de tração nem de compressão. A força cortante, pessoal, segue meio geometricamente, né? A gente segue as forças, o sentido delas para fazer o diagrama por esse método das áreas. Cortante olhando para a esquerda aqui, ó, cortante para baixo é negativo. Então eu desço 1,81, fica menos 1,81, porque é para a esquerda, né? É para baixo, perdão, cortante. Ela se mantém constante, não aparece mais nenhuma outra força nesse trecho. Ela sobe 1,414 nesse ponto. Vai ficar menos 1,81 mais 1,414, fica menos 0,396. Fica constante no trecho, se mantém constante. E aí ela sobe 2 nesse ponto e vai para 1,604. Para mais 1,604, se mantém constante até o fim, quando termina com mais 1,604. Aí tem a força de 1,604, que entre aspas fecharia o gráfico de cortante, o que faz sentido aí e deve sempre acontecer, né? Mas no último ponto a cortante vale 1,604. Com isso, os gráficos de normal e de cortante são obtidos normalmente de maneira muito rápida. Para obter os gráficos de momento, nós utilizamos os diagramas, né, o diagrama de momentos, nós utilizamos o diagrama da força cortante com o seguinte raciocínio.
eu parto de um ponto, por exemplo, à esquerda, vou para um ponto à direita. O momento no ponto à direita é igual ao momento no ponto à esquerda, mais a área entre os pontos no diagrama de cortantes. Então eu vou partir do momento em A para chegar no x1, o momento em x1 vai ser o momento em A mais essa área aqui no diagrama de cortantes. Aí achei o momento em x1. Agora eu vou para o x2, que é um ponto à direita. O momento em x2 vai ser o momento em x1 mais essa área aqui do retângulo aqui, formado aqui pelo gráfico, né, pelo diagrama da cortante. E por fim o momento em B vai ser igual ao momento em x2 que eu acabei de achar, mais essa área. Resolvendo aqui, ó, eu repeti o gráfico da cortante aqui, nesse slide. E o momento em A vale 0. Eu preciso conhecer o momento no ponto inicial da estrutura. O momento em A aqui vale 0. Por quê? Porque é um ponto extremo da barra, sem momento externo ou reativo aplicado. Então não tem nenhum momento aplicado aqui no último ponto da barra. Então o momento nesse ponto é 0. Não tem momento reativo aqui, não tem momento chamado binário aplicado aqui. O momento nesse último ponto é 0. Da mesma maneira que o momento aqui em B também é 0. Nos outros pontos o momento não vale 0 e não dá para eu afirmar o valor deles. Eu teria que calculá-lo aí e tal. Calculá-los. Só que no último e no primeiro ponto, nessa estrutura, como não há momento reativo ou externo aplicado, os momentos são 0 nesses pontos iniciais. Eu só preciso do A por enquanto, então o momento em A é 0. Eu preciso saber isso para fazer o método das áreas. Eu preciso partir de um ponto com um momento conhecido. Aí o momento em x1 vai ser o momento em A, que é 0, mais essa área, que é menos 1,81 vezes 2, base vezes altura, área do retângulo. Isso vai dar menos 3,62 o momento em x1. O momento em x2, que é o momento no ponto à direita no caso, é igual ao momento em x1, que é o esquerdo no caso, mais menos 3,096 vezes 3, que é a área desse retângulo. Isso vai dar menos 4,808. E por fim, o momento em B vai ser o momento em x2, que é menos 4,808, mais a área dessa figura, né, do gráfico da força cortante entre os pontos, que vai dar 1,604 vezes 3. Somando isso aqui vai dar 0. Arredondando aqui deu 0,004. É por uma questão de arredondamento nosso, mas o valor exato é 0, o que bate com o que nós já sabíamos. Nós já sabíamos que o momento em A e o em B eram 0, e usando o método das áreas partindo de A, nós chegamos ao momento 0 em B, o que só confirma que a gente já sabia, o que a gente já sabia. Observação importante. Eu calculei o 0, o menos 362 aqui no ponto x1, o menos 408 no ponto x2 e o 0 no ponto B. Como é que eu ligo esses pontos? Eu poderia ligar por infinitas maneiras diferentes. Mas qual é a maneira correta? Só é uma. Quando a cortante aqui tem uma função constante, é um valor constante e diferente de 0, o momento tem gráfico de uma reta. Porque dá para se demonstrar que a função força cortante é derivada, aquele conceito fundamental do cálculo, tal, da matemática, ela é derivada da função momento fletor. Então, se a derivada é uma função constante diferente de 0, o gráfico original é uma reta inclinada. Então, aqui nesse trecho, a cortante é constante diferente de 0, o momento é uma reta inclinada. Eu ligo os dois por uma reta. Nesse trecho, a cortante é constante diferente de 0, o momento é outro trecho de reta inclinada. E aqui nesse trecho a cortante é diferente de 0 e constante, o trecho também é reta, por isso que os gráficos de momento são ligados por reta. E nós precisamos saber essa questão do tipo de gráfico de cortante que vai levar ao tipo específico de gráfico de momento. Então, para o método das áreas, nós precisamos ter esse conhecimento. Tá? E com isso, os diagramas estão concluídos, né? Tanto de cortante quanto de momento, quanto de normal que eu já tinha mostrado no slide anterior. Isso pelo método das áreas.